Quer saber o que se estuda no último semestre do curso de ADM da Unicamp? Então fica comigo, eu sou a Ana Werneck, estudante da Unicamp, e tô aqui com uma playlist onde eu falo o que estuda em cada semestre, você pode conferir aqui nos cards ou aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá! O último semestre, o 8º semestre, ele é composto por algumas matérias muito interessantes. Uma das minhas favoritas foi gestão da qualidade. Porque na época eu trabalhava numa indústria de alimentos e eu conseguia ver muita coisa no meu dia a dia, mesmo que eu não fosse da área de qualidade. Então tem gente que não gosta muito porque é uma matéria que fala muito sobre as normas que regulamentam, né, as empresas. E se uma empresa perde a certificação, o que ela tem que fazer, né, para recuperar? Como que funcionam essas auditorias? Tem auditoria só externa ou tem interna também? Quais são as outras empresas, né, que dão essa certificação? Então é uma matéria muito técnica, é uma matéria que precisa do embasamento de estatística, né? Então você tem que ter feito estatística 1, estatística 2 aí para conseguir cursar essa matéria, porque tem muitos cálculos também, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de qualidade também, por exemplo, numa produção. Então a gente trabalha muito desvio padrão, né? Então, se uma empresa está vendendo um produto que tem que ter 1 quilo na embalagem, então tem um desvio padrão que ela pode ter que a embalagem não vai ser considerada defeituosa. Então, por exemplo, tem que ter 1 quilo. Se uma tiver 999 gramas e a outra tiver 1 quilo e 1 grama, tá dentro de um padrão, vamos supor que isso tenha sido estabelecido. Agora, se tem 800 gramas, aí é um defeito de qualidade. Então, tem que entender o que aconteceu e resolver. Então, é bacana, principalmente para quem gosta dessa parte de qualidade, essa parte de produção, de definição da estrutura de um produto. Então, é muito interessante. Eu adorei, foi uma das minhas favoritas. Outra matéria também mega legal é a gestão da inovação, onde a gente vai falar sobre propriedade intelectual, sistemas de inovação. É uma matéria que ela é muito relacionada também com o empreendedorismo, né? Que vocês vão ver que as matérias do curso, elas acabam se relacionando, tanto que para essa matéria, um dos pré-requisitos é estratégia e planejamento, porque fala muito sobre essa gestão da inovação também, né? Então a inovação, ela tem um ciclo de vida também, onde um produto é considerado inovador. Então, por exemplo, como que a gente pode usar isso a nosso favor para se tornar mais competitivo, né? Como que a gente pega algo inovador e utiliza contra os nossos concorrentes, né? Vamos dizer assim, ou para nos dar uma vantagem maior. Então é uma matéria interessante, assim, não foi uma das minhas favoritas, mas é bacana. Direito para Administração 2. É uma matéria que é muito bacana, mesmo que você não vá para essa área de RH, por exemplo. Por quê? Porque você vai aprender muito sobre CLT, sobre os seus direitos como um trabalhador. Então, se você está prestando serviço para uma empresa, você vai entender, né, quais são essas obrigações que a empresa tem para com você, quais são, né, os seus direitos e os seus deveres também para com a empresa. A gente fala muito sobre tipos de demissão, como fazer cálculo de pagamento de hora extra, de hora noturna, se uma pessoa é demitida, então quais são os direitos dela, dependendo da condição da empresa, dependendo das condições de trabalho que ela costumava trabalhar. Então, assim, é bacana para você como trabalhador entender, né? Não foi uma matéria que eu falei, nossa, que legal, eu sou do RH, mas eu trabalho com recrutamento e seleção hoje específico, que é o que eu gosto de fazer. Então, mesmo eu estando dentro de uma estrutura de RH, essa área não é uma área que eu domino e não é uma área que eu acho, nossa, super interessante. Mas foi bacana para eu entender os meus direitos como trabalhadora. Se um dia eu resolver, sei lá, pedir demissão ou ser demitida, eu entender, né, como que, o que a empresa me deve e o que eu devo para a empresa, né? Então, foi interessante nesse sentido. Controladoria. Gente, eu gostei muito da matéria de controladoria. Tem algumas pessoas que não curtem tanto, porque é uma matéria que tem uma parte de matemática também. Então, é uma matemática voltada para custeio de operação. Então, por exemplo, a gente vai produzir um produto. Como que a gente vai distribuir os custos desse produto ao longo da cadeia? Então, a gente fala sobre isso. A gente tem uma parte teórica também que é sobre governança corporativa. Então, assim, a responsabilidade que as empresas têm para com os seus stakeholders, né? Com os investidores, que são os shareholders, com o ambiente, com a comunidade na qual ela está inserida. Então,
Tem uma parte humanas, tem uma parte exatas, mas no geral eu achei a matéria sensacional, tá? Eu acho que é uma coisa que é importante, mesmo que você não trabalhe com contabilidade, mesmo que você não trabalhe na controladoria, essa parte de governança, é interessante para você analisar se uma empresa para qual você está querendo se aplicar numa vaga, para qual você está querendo ir, tem esse olhar de responsabilidade, né, com todas as partes envolvidas no negócio. Então, por exemplo, você gostaria de ir para uma empresa que não tem uma responsabilidade social ou que não se envolve com a comunidade, que não está nem aí para a comunidade? Eu não. Então, assim, essa matéria te ensina a analisar isso também. Então, eu achei mega bacana. Falando agora da última matéria que eu peguei de núcleo comum. De novo, lembrando que núcleo comum são aquelas matérias que todos os cursos têm que fazer dentro do campus da FCA, né, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas. Então, engenharia, nutrição, educação física... Não é educação física que chama, gente, é ciência do esporte... Todos esses cursos têm que fazer também. E você escolhe dentro das opções que tem. Eu escolhi a matéria de lógica, né? Que assim, gente, é uma matéria que eu não gostei. Eu achei uma matéria chatinha. É uma matéria que você aprende a fazer função de verdade, função falsa, entender o raciocínio lógico. Tem um monte de símbolo que o professor vai explicar o que cada um significa. Ele fica montando as expressões, você tem que ir lá e calcular as expressões. Eu achei super chata, assim, pra ser sincera. Eu só peguei essa matéria, acho que porque meu melhor amigo pegou também. Então a gente segurou a mão do outro e foi junto, assim. Mas se eu pudesse voltar atrás e eu fosse fazer sozinha, seria uma matéria que eu não pegaria. Sério. Agora vamos lá, as duas últimas matérias pra você finalmente se formar. Se você for uma pessoa que fez tudo isso nos 4 anos... Seria estágio 2, que é o complemento do estágio 1, então são mais 6 meses aí de estágio, onde você tem que entregar os seus relatórios de atividade sobre a empresa e o professor vai avaliar como que estão as suas condições de trabalho, se fazem sentido com o curso de ADM. E o TCC 2, que é onde você vai terminar o seu TCC, então fazer a parte prática de pesquisa e a sua conclusão final, né? No nosso curso de ADM, a gente não tem mais que apresentar o TCC, é somente a parte escrita que vai ser avaliada. Eu gosto muito de apresentar, então pra mim não teria um problema, eu acho até legal, tipo, poxa, o trabalho que eu fiz, apresentá-lo na hora e tal, mas tem gente que não gosta de apresentar, então eu acho super bacana que é só entregar a parte escrita e ser avaliado, então aí é muito pessoal. Gente, se você conseguiu cumprir os 4 anos certinho, você tá formado, parabéns! Eu não fiz os 4 anos certinhos, então eu vou falar pra vocês ainda do meu 9º semestre e do meu 10º semestre. Se você quiser assistir, fica aí, tá bom? Até semana que vem. Um beijo, tchau!